Aí, pronto. Obrigada por lembrar, tá? Então, Revisão. vamos lá. Coesão e coerência. A coerência é aula de revisão e coesão e coerência. Coerência é o sentido do texto, o quanto ele é entendível, inteligível, interpretável e a capacidade de comunicação entre o receptor e o leitor. Em alguns casos, há a necessidade de um conhecimento prévio do leitor. O que significa esse conhecimento prévio do leitor? O conhecimento prévio do leitor, pelo que eu me lembro, é tudo que ele viu na história, na fábula ou no conto. É quase isso. O conhecimento prévio, nesse caso, é que às vezes o texto interpretativo, ele fala sobre uma matéria determinada, que a gente tem que ter o conhecimento prévio sobre ela, porque às vezes é um texto que não vai te explicar tudo. Você precisa, né, ter um conhecimento prévio. Então, vamos lá. Texto. A eterna imprecisão da linguagem. A eterna imprecisão da linguagem, de Carlos Drummond de Andrade. Que pão doce, de mel, de açúcar, de trigo. Deixa eu só colocar aqui para o cantinho. De trigo, de milho, do céu, dos anjos, francês, italiano, de forma, de Professora, frango, de porco, duro, seco. Então, assim, o que é pão? São várias regiões do Brasil que chamam o nosso pão francês, que a gente conhece como pão francês, de outro nome, né? é, E existem também diversos outros tipos de pão. Existem pessoas que colocam açúcar na massa e aí vira um pão doce. Coloca mel na massa, chocolate, especiarias, vira um pão de mel. professora, Oi, tipo, em um lugar do Brasil, que eu não me lembro, mas só que é lá no Nordeste do Brasil, eles chamam um pão de cacetinho. não é no Rio Grande do Sul que eles chamam pão de cacetinho. Tá? Mas é. E aí é o mesmo pão e é outro nome. Então, exige um conhecimento prévio aqui para fazer a leitura desse texto? Exige, tá? Então, é isso que fala aqui, ó. Em alguns casos, há a necessidade de um conhecimento prévio do leitor, tá? Aqui também, a mesma coisa, o mesmo exemplo. É uma flor, flor da noite, flor de um dia, flor de abril, flor de cera, por quê? São as variedades da flor, são as variedades do pão, tá? E assim ele conclui o texto. O texto 3 tem coerência? Texto 3 tem coerência? Foi uma pergunta. O que Eu vocês acho que acham? não. Eu acho que tem, né? Vocês acham que não? Por que vocês acham que não? Eu disse que tem. Vamos lá, ó. Não tem coerência. Não tem coerência. Coerência Eu é o falei sentido do texto, o quanto ele é entendível, inteligível, interpretável, a capacidade de comunicação entre o receptor e o leitor. Em alguns casos, há a necessidade de um conhecimento prévio do leitor. Vocês conseguiram interpretar o texto? Sim. Vocês conseguiram entender o texto? Sim, porque quando ele está falando, por exemplo, ali do pão, ele está falando dos tipos de pães que tem. Mais ou Então, menos eu entendi.
E aí, e nesse caso, desse texto, é um caso que há necessidade de conhecimento prévio do leitor? Sim. Sim. Há o conhecimento prévio, né? Porque aqui ele não explica o que é um pão doce, ele não explica o que é um pão de mel, um pão de açúcar, né? O título do texto fala a eterna imprecisão da linguagem. Por que imprecisão da linguagem? Porque ele Porque uma... foi. Tá explicando, porque ele não tá explicando. Não, a imprecisão da linguagem é no sentido de que uma mesma palavra tem vários outros sentidos. Então, essa palavra, ela não é precisa. Por quê? Se você falar pão, qual é a precisão de falar pão? Pão. Nenhuma, né? Porque daí a pessoa vai te perguntar, mas que pão que você comeu? Pão do quê? Doce, pão de mel, pão de açúcar, Isso, de trigo, de milho, De milho, do mel, céu, dos anjos, francês, italiano, de forma, de frango, de porco, duro, seco. isso mesmo. Nossa, São de cada vários, dia. isso mesmo, são vários tipos. Então, sim, a Professora, resposta tem coerência. Podemos inferir que o autor fez vários questionamentos. O que ele fez? Ele fez perguntas, certo? muitas Então, na perguntas. 2, qual a intenção do autor? Como você pode descobrir a intenção? Como a gente pode descobrir a intenção? Qual a intenção dele com esse texto? Hein? Qual a intenção dele? Mostrar que existe vários tipos de pão. Isso Aqui uma mesmo. palavra, que um tipo de uma palavra que nem ali pão. Pode ter vários sentidos. Isso. Ó o título do texto, a eterna imprecisão, né? Então, há exemplo, o pão, que existem vários tipos. Então, como você disse, qual a intenção do autor? Mostrar a imprecisão da língua portuguesa. E como você pode descobrir a intenção? Como a gente pode descobrir a intenção? Através do quê? Dos questionamentos, Os pontos de interrogações. das perguntas que são feitas no texto. Então, vamos lá. A intenção do autor é mostrar que a língua é muito imprecisa e que a comunicação não é completa. O objetivo do texto do autor está explícito no título. Olha lá, ó. Imprecisão da linguagem, tá? Então, vamos lá. Professora, Oi, eu saí para trancar a porta porque eu tô sozinha dentro aí. tá bom, meu amor. Não tem Tem chave problema. pra fora. Eita. Coerência textual. Vamos lá. Observe as frases. João foi à festa, todavia, ele não fora convidado. B. João foi à festa, todavia, ela não fora convidada. C. João foi à festa porque fora convidado. D. João foi à festa, todavia porque não fora convidado. E. João foi à festa, todavia porque não fora convidado. Pediram-lhe que se retirasse. Aí, Quais das frases que estão coerentes, ou seja, fazem sentido? professora, é a e a E, certeza. A tem coerência? A tem coerência. João foi à festa, todavia ele não fora convidado. Todo mundo acha que essa tem coerência?
Incoerência? Não, eu não acho. Não, também não. Mas aí tem. Ó, quais Ah, as frases que estão coerentes, ou seja, fazem sentido? João foi à festa, todavia ele não fora convidado. Faz sentido ou não faz sentido? Tem ou não coerência? Não. Não tem? Eu acho que sim, professora. Pode me falar por que você Tem acha que coerência, não? professora. A letra C tem coerência. Calma aí, vamos na A primeiro. Por que que a A não tem? Hein? Peraí. Por que que a... Eu quero respostas. Por que que a A não tem? Eu acho que a não tem coerência. Peraí, A tem coerência. Por causa que na B mostra João foi à festa, todavia ela não fora convidada. Mas Não, João, mas quem fala ela é na B. Na A, tá falando ele, em concordância a João, certo? Certo? Sim. O que mais? Pode continuar. Professora, porque ele não tem coerência, porque não precisa daquele pronome ele. Não precisa daquele Precisa. pronome ele. Não precisa, mas nesse caso poderia ser usado. João foi à Ó, festa, João foi à todavia- festa, todavia não fora convidado. Desculpa. João foi- Bom, Poderia ter sido, poderia não ter sido usado o pronome, sem problemas, mas A C o tem. problema... A C. Não, a A, ela tá correta a frase. Ele foi à festa de Bicão. Não foi? Ele foi à festa, mas ele não fora convidado. Tem coerência, não Não, tem? mas a C, Tem. a C tem. João foi à festa porque fora convidado. Isso, a C também tá certa. A C também tá certa, isso eu concordo. Isso mesmo. E qual mais? Tem mais alguma que tá certa? João foi à festa, todavia, porque não fora convidado, pediram-lhe para se retirar-se. Que se retirasse. Essa também tá Sim, correta. porque João foi à festa, todavia, porque ele não fora convidado, pediram-lhe para que ele se retirasse. Isso está Isso. muito interpretável e entendível. Pediram-lhe que se retirasse. Isso mesmo. Tá, então a resposta é a C e a E, certo? A C é E por que que a B e a D não são? a B. João foi à festa, todavia ela não fora convidada. Isso, ela não está concordando com o João. Ela está concordando com outra pessoa. Isso. João foi à festa, todavia, porque não fora convidado. E tem a necessidade de usar todavia por quê? Não, não precisa, né? Mas Exato. Então Todavia. não tem coerência. Então vamos lá. A B, temos o pronome ela, que é feminino e não estabelece conexão com o substantivo masculino João. Pode estabelecer relação com a festa, porém
a festa não pode ser convidada, né? Porque a festa, substantivo feminino, certo? E ela é um substantivo feminino. Então, poderia concordar com a festa, mas não é a festa que está sendo convidada, é o João. A festa não está sendo convidada pela festa. Isso mesmo. Em D, temos a conjunção adversativa, todavia, que pede uma ideia oposta. Porém, ela não aparece na frase. Seria, João foi à festa, todavia, não estava feliz. Então, quando há o uso de todavia, que é uma conjunção adversativa, ela pede uma ideia de oposição, uma ideia oposta. Apareceu no texto uma ideia oposta? Não. Na frase, né? Na frase, isso, desculpa. Não apareceu, né? Então, por isso está errado. Vamos lá. Coesão. É o uso de conectores. Lembram dos conectores? Temos um conector aqui já. Conectores que permite a amarração das ideias entre si no texto. Ó, isso aqui é importante, tá? Para vocês entenderem o que é coesão. Coerência. Coerência é quando você consegue entender e interpretar o texto. A coesão é o uso de conectores que faz uma amarração das ideias entre si no texto. Tá? A coesão bem utilizada permite o entendimento do texto. Comprei arroz, feijão e carne. Conector é uma conjunção aditiva que faz a integração, a soma da frase, a soma da palavra carne às demais palavras da frase. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ele comprou o quê? Arroz, mais o feijão, mais a carne, certo? É isso que quer dizer. Há conectores que se anunciam. Como assim? Se anunciam ou retomam de palavras, de frases, de conceitos e fatos. Conectores anafóricos são conectores que já foram mencionados anteriormente no texto. Maria me chamou. Ela quer conversar. Aqui, ó. O ela é um conector que retoma a palavra Maria, ou seja, um conector que já foi mencionado anteriormente. Aqui acontece a mesma coisa? Aqui acontece a mesma coisa? Sim, professora, sim. Mesma coisa, né? Exatamente. Então, é o quê? Um conector o quê? Um conector que anuncia ajuda ninguém. Como que é o nome desse conector? Anafórico. Isso, conector anafórico. Porque ele retoma a palavra que já foi dita anteriormente. Conector catafórico. O que é? São conectores que... Desculpa. Que vem antes do acompanhamento do componente textual. Exemplo. Há uma coisa. Que coisa? Né? Ele vai falar depois o que é essa coisa. Uma coisa.
Então, ele cita primeiro, vem o quê? Vem antes do componente textual. Então, qual que é o componente textual? Qual que é o componente textual? A verdade. A verdade. Então, há uma coisa que não pode ser escondida por muito tempo. O que é essa coisa? A verdade. Ele poderia ter colocado assim: a verdade não pode ser escondida por muito tempo. Entendeu? Sim, ele podia, porque teria coerência. A verdade Exato. não pode ser escondida por muito tempo. É, isso mesmo. Ele poderia ter falado também, transformado esse conector catafórico em conector anafórico, dizendo a verdade, vírgula, ela não pode ser escondida por muito tempo. Esse ela teria o mesmo sentido dessa frase aqui, ó. Maria me chamou, vírgula, ela quer conversar. Tá? Então, o ela é quem retoma Maria. Quem é ela que quer conversar? A Maria. Tá? Aqui também, no catafórico, poderia ter o sentido anafórico se fizesse essa modificação na frase, tá? Mas em conector catafórico, são os conectores que vêm antes do acompanhamento textual. Então, o que nessa frase veio antes de verdade? Uma coisa. Então, o uma coisa é o conector catafórico da frase. Então, tipo, Elemento. tem Oi? uma coisa. Então, tipo, tem uma coisa que eu quero te contar. Uhum. Daí, o tem é o conector anafórico. É uma coisa que é o conector, né? Aqui, ó. Tá? Porque uma coisa está conectando com a verdade. Porque o que ele quer contar? Qual que é uma coisa que ele quer contar? Eu não sei. Aliás, que ele quer contar, não, que não pode ser escondida. A Qual que é a verdade. uma coisa? É a verdade. Isso mesmo. Rapidinho, deixa eu só desligar o ventilador, que eu tô com frio. Pronto, voltei. Estava muito forte o ventilador. Então, vamos lá. Os elementos coesivos podem ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Vocês lembram que são artigos? É, tipo, aí artigo. Sim. Lembram? Artigos é umas, uns. Isso, artigos. Advérbios. Esse eu não sei. Quais são os advérbios? Professora, o Oi? advérbio é de que frase? Oi? Não, De que frase os advérbios? eu tô perguntando o que são advérbios. Bom, agora eu esqueci a explicação da minha professora. O Do que é? advérbio, o advérbio é uma classe de palavra que acompanha o verbo, o adjetivo, e ele pode dar característica de intensidade, e ele intensifica o sentido das palavras. Entendeu? Isso é um advérbio. Pronomes. Ela, ele, elas,
eles. Eu, tu, ele, ela, nós, eles, ela. Isso. Naquele, E os numerais naquela. e os numerais são fáceis, né? Numeral todo mundo sabe. Eu não sei o que é numeral, professora. Sabe sim, são os números. Ah, tá. Tá? Aí temos alguns exercícios aqui. Exercícios, coerência e coesão. Veja se as frases têm coerência e, se necessário, reescreva-as para que façam sentido. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Não faz sentido, né? Por que que não faz sentido? Porque diz que as crianças que já nasciam mortas eram sacrificadas, mas se elas já estavam Mas elas mortas, já por que vêm. elas iam ser sacrificadas? Exatamente. Então não tem o quê? Não tem coerência ou não tem coesão nessa frase? Coerente. Isso, não tem coerência. B, o dia tem 24 horas, mas 8 delas são noite. Tem coerência. Tem coerência. Tem coerência? Tem coerência. Sim, porque está dizendo que o dia tem 24 horas, mas 8 delas são noite. É? Então, tipo, 20. Então, tá errado. Então, deixa eu ver. Então, 16 horas do dia são de dia. De dia. Ah, Então, mas quantas horas tem a noite? pô, começa às 6 horas, né? 12 horas? Hã? Às 16 horas são às 18 horas, né? Às 18, são 21. desde as 18 horas, ou seja, às 6 da tarde, que eles já consideram noite. Tem 11 horas à noite, é mentira. Isso que eu fiz os dias. 10 horas. Não seria 10 horas, professora? Não seriam 11 horas? Não seriam 12? Ah, não. Verdade, não seriam 12. Hum. Metade do dia de noite e metade do dia de dia. Mas só tem dia e noite? Não, tem Tem de manhã, tarde. tem tarde, tem noite. Tem madrugada. E aí? Ai. De Ela tem tarde. 6 Não. horas? De Vou tarde deixar para começa. vocês descobrirem isso aí depois, tá? Para vocês pesquisarem. O dia tem internet? 24 horas, mas 8 delas são noite. Essa frase está correta ou está errada? Tá? Eu quero que vocês me expliquem o porquê está certa ou o porquê está errada. Eu só pensei, minha criança pesquisando no Google assim, quantas horas tem a noite? Isso mesmo. C. Subi a porta e fechei as escadas. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Não, essa aí não tem coerência, porque não tem como mesmo. fechar as escadas. Não tem como fechar as escadas. Então, vamos reescrever? Subir a porta, não dá. Ó, Subir a porta. subi Eu as fechei escadas não dá para fechar as escadas. e Tirei fechei as a orações. porta. Vamos lá, vamos reescrever. Subi as escadas e fechei Fechei a a porta. porta. Tirei meus sapatos E e recitei recitei minhas minhas orações. orações. Agora ficou certo, né?
Calma, professora, eu tô copiando ela certinha. Tá, então vamos lá. Onde você tá? Minhas tô no orações. Fechei. Fechei. Peraí. Subi as escadas. Fechei A a porta. porta. Tirei meus sapatos e recitei minhas orações. Agora no modo errado subir a porta e fechei as escadas. Isso Tirei mesmo. minhas orações e recitei meus sapatos. Dá pra tirar as orações? Não. Dá pra Não. fechar as escadas? Não. Dá pra subir uma porta? Também não. Mas, tipo, assim não dá. Tem que pegar uma escada, né? Uhum. Isso mesmo. Conseguiu, Ângelo, terminar? Eu E tô no recitei. minhas orações, meus sapatos. Não, mas por que eu recitei meus sapatos, cara? Vou guardar essa chave. Pronto, professora. Pronto? Então vamos lá. Identifique os elementos coesivos nas frases abaixo e diga a quem eles retomam. Então vamos lá. Elementos coesivos. O que são elementos coesivos? De coesão? Elementos de coesão. Isso mesmo. Tem que identificar quais são os conectores. Isso mesmo, Ana. Então, a advogada sabia da culpa de seu cliente. Apesar disso, este tinha direito à defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Então, quais são os conectores da frase? Os conectores. Tenho. A. Porque diz a advogada, então vem antes. Direito à defesa. Não. E. Aquela. O E, tá certo. Então, são vários, né? E a E, aquela. Por que o A é? O A. Por que o A de A advogada? palavra advogada. Não, porque não é ele por esse motivo, não. O A é o quê? um O artigo. A. É um artigo. Então, a advogada sabia da culpa. O que é da culpa? Da culpa. É a culpa ou até uma pena que ela Não, fez. o que é da? Qual que é o da aqui? Qual que é a função dele? O da. Conjunção. Conexar as palavras? A palavra? É E, isso. ó, os elementos coesivos são os elementos de coesão. O que é coesão? Vamos lá, ler de novo. Vamos ler, vamos retomar a aula. De novo. Coesão É o uso de conectores É o uso de que permite a amarração das ideias entre si. Se ele permite a amarração das ideias entre si, então é uma palavra que vai ligar na outra, certo? Certo. Então, quais são os tipos de conectores? Anafóricos, catafóricos e elementos coesivos podem ser artigos, advérbios, pronomes E e numerais. numerais. Então, Professora, vamos lá na frase. Oi? A é coesivo.
Ah, é coesinho. Ele é um Sabe por quê? elemento coesivo. Então, vamos Não, lá. sabe por Quais quê? são os elementos coesivos da frase? Pode falar, Miguel. O A. O A é artigo. O A é artigo. O que mais? Ah, Ô, professor, o da, O dá por quê? porque é o de mais um artigo. Então, mas é o quê? O que é o D? O D é o quê? O D depende da frase. Tem vezes ali que nem uma aula da professora Juliana que diz que é preposição, outra aula diz que é conjunção, tem outros tipos assim de D. Isso, ele é uma preposição, certo? Ai, Sim, cadê? Aqui, ó. dá é um pronome. Ó, artigo, advérbio, pronome e numerais. O D entra? O da entra? Não, Sim. porque Entra? Hein? Quero saber. não, Não, né? O D entra? o D também não entra. Também Ele é uma não, né? Por causa do mesmo motivo, certo? Sim, porque D, da, do é uma preposição. Isso. Ô, Pro, Oi, o que eu ia falar mesmo? Peraí, que eu esqueci. tá bom. Então vamos lá. A advogada sabia da culpa de seu cliente. Que mais? Ah, lembrei. É que deu o horário do coisa lá. Do Esqueci o nome. intervalo. Isso. Deu horário do intervalo. Tá bom, então. Aí depois do intervalo a gente continua, tá? Tá. Tá bom. Até depois, professora. Até depois. Vamos lá. Tomei a gravação. Então vamos lá. Vamos identificar vamos continuar identificando os elementos, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, a advogada sabia da culpa de seu cliente. Então, qual é o seu aqui? O que ele é? Está se referindo ao cliente. E sabia da culpa de seu cliente, isso mesmo. Apesar disso, este tinha o direito de defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Então, vamos lá. Apesar disso, Professora, Oi. naquela questão lá, que você disse que depois a gente ia fazer, Oi? você disse que depois a gente ia fazer uma questão de coerência. Então, a gente vai retomar essas aqui que a gente estava fazendo, Ah, tá. tá? Então, vamos lá. Apesar disso, este tinha direito à defesa. Este quem? Este é a... É o cliente. É o cliente, isso mesmo. E aquela faria de tudo para garanti-lo. Aquela quem? aquela pessoa. Advogado. Isso, a advogada. Parabéns.
Então, vamos lá. Disso, que é o quê? Saber da culpa. Este é o cliente e aquela é a advogada. E o lo aqui que a gente esqueceu, é ele, que retoma o quê? Direito. Que é esse o finalzinho aqui, ó. Opa, passei Esse aí. demais. Aqui, ó. Não, do dia 24. Garanti-lo, tá? O lo a gente tinha esquecido lá. Então, B. Embora ele não tivesse recursos, o político mantinha firme o seu propósito: melhorar a qualidade de vida de todos, pobres, ricos, brancos, amarelos, negros e iletrados. Então, vamos lá. Embora ele não tivesse recursos. Quem é ele? O cara, ele não tinha É o recursos. político. O político. Isso. Mantinha firme o seu propósito: melhorar a qualidade de vida de todos. Que mais? Pobres, ricos, brancos, amarelos, negros e iletrados. Não, que mais que tem de conjunção aqui? De conjunção, ó. Elementos coesivos. É E o A, artigo. O o E. seu, Por que seu? seu, Por que o seu? Por que é o seu? Quero respostas. seu é advérbio. Então, mas por que é o seu? É um Ali, o elemento. seu, ele retoma o que na frase? Isso que eu quero saber. Hum? Firme o seu propósito. Qual que é o seu propósito? É melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida de todos. Isso, melhorar a qualidade de vida de todos, mas é melhorar a qualidade de vida. Então vamos lá, na B, qual que é a resposta? Ele, político, propósito. Ah, entrou o propósito, olha só. Melhorar a qualidade. E todos. Por que todos? Pobre e rico antecipa uma Numeração. Antecipa uma numeração, certo? Aqui, ó. Pobres, ricos, brancos, amarelos, negros e numeração. iletrados. Isso. É um número de pessoas. C. Viu uma garotinha correndo e segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou de mim, a menina me deu um abraço e deixou o pacote cair no chão. Uma é um artigo. Um artigo. Ó, vamos lá. A menina, que é o C. a menina, que é Menina, né? Me, locutor. Opa. Menina, né? Que é a garotinha. E o pacote, que é o embrulho. Que retoma o embrulho. Tá bom? Bom, mas
Aqui para revisão era isso que eu queria de vocês, tá? Que vocês relembrassem e retomassem os temas. Vamos para o nosso texto? Vamos. Vamos. A gente não vai pro texto, não? Vai, tô colocando ele agora. Você gosta de fazer o texto? Eu gosto. O que você gosta da escola? De ir embora. Eu gosto de matemática lá da escola. Agora Verdade. que a gente tá começando a entrar em multiplicação, tá sendo bem assim, bem fácil de fazer. É, Professora, pra mim a melhor parte é a hora do lanche. também. Também gosto da É hora do bem incrível. Aí, ó, o E a hora Miguel de ir tá... embora. Para mim, Toca é aí, aula toca de aí. matemática e de português. Ah, nós vamos fazer lá o texto, o último, vamos lá. A gente vai ter que escrever um texto? Vamos, igual a gente faz sempre. Tá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. O que é narração descritiva? Ah, não está compartilhando, peraí. Então, vamos lá. Narração descritiva. Narrar é contar um fato que aconteceu em um determinado tempo e lugar envolvendo determinados indivíduos, pessoas ou até mesmo animais, como acontecem nas fábulas, por exemplo. Descrever é desenhar. Deixa eu arrumar. Descrever é desenhar as imagens do texto, de forma que o leitor possa imaginá-las, como o escritor as projetou. A descrição é o relato de um objeto, pessoa, cenário, tempo. O que é descrição, então? Descrição é tipo, eu estou descrevendo algo, tipo, este caderno está velho e usado, como se fosse isso. Isso Azul. mesmo. Então, a narração descritiva é para descrever todos os objetos, todos os lugares, né? O momento. Isso mesmo. Então, a descrição das condições climáticas são muito comuns. Por exemplo, em contos de mistérios e terror, pois a atmosfera ajuda a criar o clima de suspense ou medo. Um texto narrativo, descritivo, apresenta alternância entre os momentos narrativos e descritivos. Nestes textos, predominam sucessão de ações sobre as inserções descritivas. É difícil um texto puramente descritivo ou narrativo. Nas descrições, pode haver marcas das narrativas e vice-versa. Geralmente, as narrativas iniciam-se por um texto descritivo para a apresentação do cenário, local estrategicamente organizado pelo autor, para situar o leitor mais próximo dos futuros acontecimentos. Observe o texto abaixo. Brinquedos. Vamos lá. Ora, uma noite, ocorreu a notícia de que o bazar se incendiara.
E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam crispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com as portas e janelas. Fugiam para a rua onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessava nada. Peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonho apenas de infância, amor platônico. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um famoso galpão de cinzas. Felizmente, ninguém tinha morrido. Diziam ao redor. Como não tinha morrido ninguém, pensavam as crianças. Tinha morrido um mundo, e dentro dele os olhos amorosos das crianças ali deixados. E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios em outras cidades. Em outras idades, de outros brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. Cecília Meirelles é a autora do texto. Professora, eu Vamos acho lá. que esse texto eu acho que já caiu em uma prova. Já caiu É? mesmo. Uma prova Já? Ah, Já. então vocês vão tirar de letra como que é para fazer. Podemos notar nesta crônica de Cecília Meirelles a alternância entre a narração Ora, uma noite ocorreu a notícia que invasões se incendiariam. e a descrição. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo céu. Isso. Então, vamos lá. Exercício primeiro. Assim como na narração acima, retire do texto a descrição do incêndio do bazar. Qual que é a descrição do incêndio do bazar? Do incêndio no bazar, desculpa. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Vocês já estão com a caneta aí? E o caderno? Eu tô. Sim. Vou pegar o meu, tá lá no fundo. Então, vamos lá. Então, vamos retirar do texto a descrição do incêndio no bazar. Qual que é a descrição do incêndio no bazar? Vamos lá em cima. Como que era a descrição do incêndio no bazar? O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro. Voavam chispas e labaredas pelo bairro. Então, então, vamos lá, com calma. Fogo alto. Vamos escrever? Vamos. Fogo alto. Céu rubro. Voavam chispas e labaredas. O que são chispas?
Chispas são aqueles negócios que os palhaços, eles jogam pra cima e pegam lá. Hã? Labareda. O que são chispas? Chispas são aqueles negócios que os palhaços pegam, que tem um cabo, deles jogam pra cima e pegam como se fosse uma labareda. Chispas são faíscas. Tá? Que mais? Labareda, sim. Que mais, gente? Pelo bairro todo. Acho que só. Acho que só, né? Então, vamos lá. Próximo. A descrição dos brinquedos. Onde está a descrição dos brinquedos? Professora, agora é a B, né? Isso. Para falar a descrição dos brinquedos. Mais Onde está? texto para baixo? Tem mais Oi? texto para baixo? Não, é só aqui. É só aqui? Só aqui. Tá bom, obrigada. Oi. A senhora pode repetir desde o início, porque ali eu tava... A descrição do incêndio é que é essa parte, o fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. E aí agora eu quero que vocês me apontem no texto qual é a descrição dos brinquedos. Ô, professora, a descrição dos brinquedos era que eles jamais seriam possuídos no sonho apenas de infância, amor platônico? Uma linha em cima. Professora, a senhora Não, pode seria... repetir o texto? Pode. Então vamos lá. O nome do texto é Brinquedos. Ora, uma noite correu a notícia de que o bazar se incendiara. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto. Não se contentavam com portas e janelas. Fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. E a eles não interessava nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído sonho. Brinquedos que jamais teriam possuído. Sonho apenas de infância, amor platônico. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um famoso galpão de cinzas. Felizmente, ninguém tinha morrido, diziam ao redor. Como não tinham morrido ninguém, pensavam as crianças. Tinha morrido um mundo, e dentro dele, os olhos amorosos das crianças, ali deixados. E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios, em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos
sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. Então, vamos lá. Assim como na observação acima, retire do texto a descrição de brinquedos. Qual que é a descrição dos brinquedos? Os cavalinhos ali, os trens, Sofriam os cavalinhos, os palhaços, quer dizer, sofriam pelos cavalinhos e bonecas e os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas caixas. grandes caixas. Desculpa. Isso, Não tão grandes. isso mesmo. Então, como que nós vamos colocar na B? Pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, em suas grandes caixas. Sofriam, né? Professora, pelos cavalinhos e bonecas. Mas aqui não são as crianças que sofriam? Sim, eu não coloquei isso. Eu coloquei os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas grandes caixas. Ou você pode tirar. Sofriam pelos. Ó, vamos lá, peraí, ó. Podemos notar nessa crônica aqui, que nessa crônica de Cecília Meirelles, a alternância entre a narração. O que é a narração? Ora, uma noite ocorreu a notícia de que o bazar se incendiara. Isso é a narração. E a descrição, que é o fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro e voavam chispas e labaredas. E essa é a descrição. Então, ela narra que tem um incêndio, depois descreve o incêndio. Aí aqui, assim como na observação acima, retire do texto a descrição do incêndio no bazar. Então, qual que é a descrição do incêndio? Ela já até colocou aqui, ó. O fogo ia muito alto, o céu ficava tudo rubro, voavam chispas e labaredas. Então, qual que é a descrição dos brinquedos? Descrição dos brinquedos. Eles foram queimados? Cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Pro, posso falar? O que eu acho que Oi? a É eles isso não mesmo. a eles não interessava nada. Peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Alguém falou certo aí, foi antes. Era... Mas não está fazendo sentido, porque aqui são as crianças, entendeu? Então a descrição é que eles foram queimados? Mas está certo, é essa descrição mesmo, ó. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas grandes caixas. Essa é a descrição mesmo, quem tinha falado estava certo. Eu que estava me confundindo, achando que era aqui em cima. Professora, Oi? é só tirar o sofriam e o pelos. Não, mas tá certo, sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas grandes caixas, é isso mesmo. Porque não tava, esses sofriam pelos cavalinhos, não está remetendo a quem? As crianças, certo? As crianças. Mas tá certo, ó.
Porque quem estavam fechados, sufocados em grandes caixas eram os brinquedos. Então tá certo. Quem falou que era isso aqui tá certo. Eu que confundi, tá? Mas eu vou dar uma olhada se está correto isso aqui. Professora, a senhora pode repetir a resposta da A? A resposta da A? A resposta da A tá aqui, ó. Fogo muito alto. Aqui, ó. Essa é a resposta da A. A B sofriam pelos cavalinhos, né? Só que a parte do sofriam pelos cavalinhos não precisa colocar. Seria mais a questão do fechados, sufocados e em suas, vírgula, em suas grandes caixas. Certo? Certo. Isso mesmo. Próxima, pode ir? Sim. Pode. Terminaram? Vou deixar aqui pra vocês ir copiando enquanto isso, tá? Pronto? Sim, ok. Então, vamos lá, próximo. Que tipo de narrador conta a história? Retire do texto um fragmento que comprova a sua resposta. Então, vamos lá. Qual que é o tipo de narrador dessa história? Observador, prof. Isso, é o narrador observador. Qual é a No diferença? No início eu fiquei com dúvida do personagem, porque ela tava narrando dela mesma, praticamente. Mas depois eu Então, entendi ela. ela participa da história? Sim, né? Ela vê o personagem. Oi? Podia ser um narrador do personagem, mas não é. Ela podia ser, né? Não. Então é quem? Narrador? Observador. Porque ele sabe de todos os fatos. Narrados. Mas o narrador que sabe de tem total conhecimento dos todos os fatos e dos personagens, ele tem outro nome, né? Aham, agora isso. Onisciente. É. Isso, mas aqui ela tá fazendo o quê? Ela tá narrando o que ela vê ou ela sabe de tudo e de todo mundo e tá narrando? Ela tá narrando o que ela viu, né? Não sabe Isso, de todo mundo. Se fosse assim, seria um narrador onisciente. isso, ela tá narrando o que ela vê, né? E aqui, ó, como não tinha morrido ninguém? Que pergunta é essa que ela faz? Pensavam as crianças. Tinha morrido o mundo dentro dele. E os olhos amorosos das crianças ali deixados. Mas É. quando ela fala, e começávamos a pressentir que viriam outros incêndios, quem começávamos? Começávamos ela,
e o bairro inteiro. Então, mas se Uhum. é ela participa, então? Não, ela não participa, mas só que o que ela viu. Ali, não, mas o que ela viu, como é a história dela, e ela tá contando como se fosse um narrador observador, praticamente ela não está lá. Ela não tá lá, certeza? Quase, né? Mas em que Ela pessoa? Ela estava lá, só que ela estava narrando o fato que aconteceu. Terceira. Mas, então, em qual pessoa é Terceira. o narrador observador? Terceira? E o narrador personagem em qual? Primeira. Então, mas e quando ela fala e começávamos? É o quê? Puxa, agora você complicou. Ela também fala dela aí. Nós começávamos. Então, é o narrador observador. Mas o Observador narrador é o observa. personagem. E agora? Vixe, professora, essa frase deixa a gente confuso. Agora, se for levar em conta o que ela viu e o que ela falou, pode ser um observador e ao mesmo tempo um personagem. Eu acho que ela tá falando das crianças. E Não, mas agora? ela também inclui ela aí. Quando e começamos a pressentir Começávamos. os incêndios. E aqui, ó, como não tinha morrido ninguém? Foi uma pergunta que quem fez? Ela. Não, as crianças Ela. pensavam, as crianças. Pode ser onisciente também. Eu acho que é onisciente por causa da parte. Pensavam nas crianças, mas nenhum Não, mas ela consegue. viu. O onisciente, ele não vê, ele só narra e sabe o que tá acontecendo. Ele não Ela vê. é como se ela tivesse entrado no personagem dos brinquedos, não é? É, Porque ele fala assim, desaparecemos sem socorro. Nós, brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. E aí? mas nesse sentido ela seria um narrador personagem. Porque seria um personagem de brinquedo. Verdade. E aí, qual que é a resposta? Se não é observador, é onisciente. É verdade. Mas Eu o acho que é texto está onisciente. inteiro em Porque não- terceira pessoa? Não. Então, e E se agora? for... Não tem outro narrador. Poderia existir um narrador misto. É, Verdade. Verdade, porque uma hora parece que é observadora, e parece que ela entra um personagem. podia ser um narrador misto. Sei lá. Professora, mas parece mesmo um misto. Narrador observador mais um narrador personagem. Professora, ajuda a gente. Não, É. vocês têm que descobrir. Eu acho que é onisciente. Ai, ai. Não, onisciente não vê as coisas. Ela viu. Pô, mas só que ela sabe o pensamento das crianças. É, né? Ainda tem esse caso.
Pronto, agora confundiu de vez. A gente não sabe nem se é um dos três. Não, e também Não. pode ser o narrador personagem, que às vezes ela aparece na história. É, né? E agora? Ali, professora, deve ser um narrador misto, narrador observador, com narrador onisciente, com narrador personagem, porque tem Isso várias não palavras existe. que tem Eu também. Ângela, isso Tem não umas existe. partes que ele parece narrador observador, tem outras partes que ele parece onisciente, tem outras partes que ele parece narrador personagem. E agora? Onisciente. Não, mas tipo. Existe Pode ser narrador assim. misto. Prof, existe narrador misto? Só falta ela falar, não sei. E agora? Ai, ela só fala em agora. Ah, Vão pensando aí, vou deixar aberto. Tá aberto certinho para vocês? Tá, né? Sim. Todo mundo quebrando a cabeça para descobrir a professora. E agora? Eu quero que vocês pensem, Agora porque eu toda vou- vez eu fico dando resposta. Nossa. Nossa. Eu acho que o iniciante não dá. Olha, tem que ter um misto, certeza. Se não tiver misto, não tem solução. Mas todo texto tem um pouco misto. Mas assim, tem que identificar um, sabe? Ué, mas ela mais Seria, aparece. tipo, o Ela que mais mais aparece aparece. seria um dos observador. narradores, e o que mais aparece seria o principal, assim, né? É, né? Tipo, o narrador principal, então, desse texto seria o narrador observador. Não, mas se levar em compensação, é mais narrador observador, que desde o início do texto ela só tá de observador. Aí chega nas grandes caixas para lá, que é mais da metade, que já passou da metade, ela vira meio que um narrador personagem. Não, daí um pouco para mais pro final, ela vira um narrador onisciente e dá Seria, umas tipo, 5 linhas, de novo narrador observador. é um texto misto, só que tem um narrador que é o que mais aparece. Aí seria a resposta. Então, é observador. Aham. Então, vamos Porque lá. Vamos... ele faz a metade e o fim. então, professora, agora que a gente Esse já texto é tentou o quê? solucionar. Agora que a gente tentou solucionar, a senhora pode falar pra gente o que é esse narrador? Tenho certeza. Tô achando o texto, ó. Todo Tô mundo achando a concorda que é um explicação narrador pra observador? gente. Todo mundo concorda que é um narrador observador? Sim. Eu concordo, porque a maior parte parece que ele é observador. Então, até mais da metade do texto ele aparece ali do início até mais da metade do texto de observador. Aí depois ela vai para personagem. Depois vai para onisciência e depois volta para para observador. Então, juntando assim, fica mais da metade de observador. É verdade, mas só que, tipo, e se for um narrador misto? Não, igual a professora falou, toda vez aparece narrador misto. Eu já vi texto que aparece só narrador misto. Então, todo mundo acredita que é narrador observador? Então, vamos lá. Oxe, professora, você saiu do texto. É a nossa aulinha de narrador, de narração, tipos de narração. Então, vamos lá primeiro. Narrador personagem.
participa da narração em primeira pessoa do singular ou do plural. Nós, né? Que é eu ou quem? Ou nós, né? Primeira do singular ou primeira do plural. O narrador personagem pode ser protagonista ou personagem secundário. Então, ele não precisa ser o foco principal da história. Protagonista, narra uma história do ponto de vista de quem é personagem principal. Todas as ações narrativas giram em torno dele. Esse tipo de narrador tem conhecimento privilegiado da história e articula informações do jeito que lhe convém. Como personagem secundário, ele é coadjuvante, antagonista. Coadjuvante, que coadjuva, auxilia ou coopera com outrem. Alguém que apoia ou contribui para a realização de uma meta em comum. Sinônimo, adjunto ou associado. Antagonista, ele é o adversário. Personagem que se opõe a outro. Opositor, personagem que tenta acabar com o protagonista, impedindo que ele alcance seus objetivos. Personagem rival. Então, esse aqui é o personagem, é o narrador personagem, que ele pode ser o protagonista ou o secundário. Dentro do personagem secundário tem um coadjuvante e um antagonista, tá? Narrador observador. É um narrador em terceira pessoa. Narra apenas o que observa, o que vê. Ou seja, não participa da história. Nem tem conhecimento total dos personagens e das consequências. Narrador onisciente. É um narrador em terceira pessoa. Tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, o onisciente conhece o passado, o presente, o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e seus sentimentos. Então, vamos lá. Agora eu tô achando que é onisciente. É Onisciente. Por quê? Onisciente. Ele sabe do que tá pensando e tudo sobre os personagens. Começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Essa é uma parte. Ela sabe tudo sobre os personagens. E tem uma parte que ela sabe o que as crianças estão pensando. Certeza? Absoluta. Mas e no final, quando ela fala em terceira pessoa, em primeira pessoa do plural? Professora. Professora, a senhora está complicando as nossas dúvidas. A gente já está com dúvida se é o narrador. Aí a senhora vai colocando mais fatos aí que não é esse narrador. Aí a senhora fica perguntando e agora? E agora? Todos Tô narradores. ficando toda confusa. Eu quero saber. Eu realmente acho que é onisciente. Mas eu vou falar Certeza absoluta que é onisciente. Eu também acho que é onisciente, Não professora. nada, ou seja, essa outra parte do narrador onisciente.
Eu também acho que é onisciente. Daqui a pouco vocês vão falar que é misto, aí depois que é onisciente, aí depois que é personagem, aí depois é outro, e outro, e outro. É porque a professora deixa a gente confuso. Quando a gente acha que tá tudo certo, ela vai lá. Ó, mas tem isso daqui. Ela fala assim, Mas eu quero saber. certeza. Quando ela fala certeza, é porque tá errado. Você vai demorar mais da gente saber qual é. Eu quero saber. Eu só preciso dessa resposta bem feita, bem fundamentada por vocês, para liberar vocês, para a gente sair. É a única coisa que Professora, então a senhora pode voltar lá no tipo de narrador, por favor, no onisciente? Posso. a gente ler. Por favor. Porque senão a gente nunca vai terminar. Onisciente, tá aqui. Tá, então ele é um narrador que conta em terceira pessoa, tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, o onisciente conhece o passado, presente e futuro dos personagens, Se ele sabe bem como seus passado, presente e pensamentos e futuro, seus sentimentos. se ele sabe sobre o passado e o presente, ele sabe sobre o passado, o presente e o futuro, ok? Mas só que tem uma parte do texto que é praticamente no futuro, porque fala, Professora, volta no texto, por favor. Qual texto? O texto mesmo, que a gente está Esse descobrindo aqui, qual tipo tá. de narrador é. é onisciente, certeza. Agora eu não tenho dúvidas. É onisciente. É onisciente. É onisciente? Sim, Onisciente. Mas onisciente é só em terceira pessoa, certo? Sim, mas Sim. é onisciente. mas em alguns casos que está tendo em primeira pessoa, às vezes ele está se colocando no lugar do personagem. Então, mas quando ele se coloca no lugar do personagem, ele é o quê? Narrador personagem. Então, O Ai, professor. meu Deus do céu. Se vocês deram ideia para a professora dificultar a gente. Professora, eu só sei que é narrador onisciente. O porquê eu também não sei, mas só sei que é narrador onisciente. Será que é narrador personagem? Pra falar a verdade, acho que ninguém sabe. Eu acho que narrador onisciente é o personagem. Olha, eu voto em onisciente. Onisciente. Dois oniscientes. Onisciente. Iniciei. então eu quero que vocês façam como tarefa de casa, tá? Essa atividade, pode ser? E que vocês me tragam fundamentado. Na próxima aula, o que tipo de narrador que é esse texto? Que é essa pergunta aqui de baixo. Qual é o tipo de narrador que conta essa história? E aí retira do texto o trecho que fala. É para explicar o título do texto, explicar o trecho abaixo e começávamos a pressentir que viriam outros incêndios, em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. Quero que vocês expliquem para mim essa parte do texto, tá? Então, eu vou imprimir, vou mandar isso aqui para vocês de apoio. Tudo bem? O texto, o que é narração descritiva, tudo certinho. E aí vocês vão me responder. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. E eu quero muito bem fundamentado, tá bom? Bem certinho. Ok? Ok. Eu vou explicando para vocês
para a próxima aula o texto que a gente vai fazer, porque agora não vai dar tempo de fazer o texto, tá bom? Tá bom. Então, aqui, ó, escreva um texto narrativo descritivo, abordando um aspecto do relacionamento entre pais e filhos. Narre em terceira pessoa. Então, vamos lá. Primeira coisa, é para fazer um texto narrativo descritivo, abordando aspectos relacionados ou aspectos do relacionamento entre pais e filhos. Narrar em terceira pessoa é para descrever personagem, ambiente em que se desenrola a história. Usar elementos da narrativa, fazer uma redação com boa apresentação, coesão e coerência, igual a todos os textos, e seguir as orientações para criar um título criativo. Lembra que o título vai no final? Lembra que a gente coloca no final? Sim. Aí é para usar o narrador observador, personagens fictícios e secundários, mínimo de 15 e máximo de 25 linhas. Tá? Então, isso aqui que é para a gente fazer na próxima aula. E esse aqui é o produção... Ah, tá. Produção de texto em casa para a gente fazer depois também. Tá? Então, eu quero que vocês entendam bem sobre isso aqui, porque isso aqui é difícil de identificar às vezes. Narrar é contar um fato que aconteceu em um determinado tempo e lugar, envolvendo determinados indivíduos, pessoa ou até mesmo animais, como acontecem nas fábulas, por exemplo. Descrever é desenhar as imagens do texto, de forma que o leitor possa imaginá-las como o escritor as projetou. A descrição é o relato de um objeto, pessoa, cenário, tempo. Descrição das condições climáticas são muito comuns. Por exemplo, em contos de mistérios e terror, pois a atmosfera ajuda a criar um clima de suspense ou medo. Um texto narrativo descritivo apresenta alternância entre os momentos narrativos e descritivos. Nestes textos, predominam sucessão de ações sobre as inserções descritivas. É difícil um texto puramente descritivo ou narrativo. Nas descrições podem haver marcas das narrativas e vice-versa. Geralmente, as narrativas iniciam-se por um texto descritivo, com a apresentação de cenário, local, estrategicamente organizado pelo autor, para situar o leitor mais próximo dos futuros acontecimentos. Tá? Texto brinquedos. E esse é o texto para vocês. E eu quero que vocês respondam essas alternativas. Aí vocês vão colocar lá no caderno o nomezinho de vocês, atividade, exercício sobre o texto brinquedos, e colocar A e resposta, B, resposta, 2, resposta, 3, resposta e 4, resposta, tá? E tirar foto da folha e me mandar, ok? E eu vou passar o material de apoio para você. Tá bom? Tá Tudo bom. bem? Então, tá bom. Vou deixar para vocês fazerem. Eu quero resposta bem feita, escrever certinho, bonitinho, colocar todos os elementos que vocês lembram, pesquisem, estudem para fazer a resposta, tá ok? Tá ok. A senhora vai mandar no grupo Vou o mandar no material? WhatsApp. Isso, vou mandar no WhatsApp, tá? Então, entendi. Obrigada. Então, tá bom. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Tchau, professora. Tá bom. Tchau, beijo. Professora, para a senhora também. Se cuidem.
Tchau. Tchau.